Olá, então, muito bom dia, também uma boa noite de madrugada para a Califórnia, também boa noite para a Austrália, de outra maneira, para a Suíça. Eu a todos vos saúdo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo ressuscitado para nós e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa. Eu insisto na intuação da Páscoa e não depois da Páscoa. A Páscoa é tão grande que não cabe apenas no domingo de Páscoa, mas prolonga-se por 50 dias, até à festa, até à solenidade do Pentecostes. Até lá, todos os dias é como se fosse Páscoa. Durante este tempo, este círio que representa Jesus Cristo ressuscitado estará sempre aceso em qualquer celebração que aqui haja durante este tempo. E depois dos 50 dias, quando a Páscoa, o tempo pascal terminar, acender-se-á quando houver batismos e também quando houver funerais. Isto sempre para nos recordar que estamos precisamente neste tempo diferente, nesta festa maior dos cristãos, que é a festa da Páscoa. Também, e neste caso em concreto, o segundo domingo, não depois da Páscoa, mas o segundo domingo da Páscoa. Como eu estava a dizer há pouco, que é também conhecido, esta iniciativa ainda é recente, mas o Papa... não é este o que era antes, portanto, João Paulo II decidiu atribuir ao segundo domingo da Páscoa o domingo da Divina Misericórdia. E é com isto tudo, e também por causa deste tempo que não houve possibilidade de celebrar a Eucaristia por alguns dos nossos irmãos que faleceram, em que hoje também vamos lembrar não só o sétimo dia, e metam o sétimo dia entre aspas, porque é muito mais do que o sétimo dia, mas só agora é que é possível celebrar, assim como também muitos outros que daqui a pouco irei referir. Para já, e porque estamos no segundo domingo da Páscoa, enquanto vamos pedindo perdão, ou outro cântico similar, quero aliás dar também as boas-vindas ao nosso doente, que já está operacional, eu iria de facto propor que nos dispuséssemos no sentido de receber a água que foi benzida na Vigília Pascal, que nos purifica dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória.
Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizaram-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniram-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocaram-nos em enxergas e em catres, para que à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, é eterna sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna sua misericórdia. Diga aos que temem o Senhor, é eterna sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exaltemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é
Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, no dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês e envia-o a 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica, e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu:
meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já que estou com a máscara na mão, como sabem, a partir de sexta-feira, sábado, uma coisa assim, passou a ser permitido que uma pessoa possa, mesmo até aqui na Igreja, de acordo com a Conferência Episcopal Portuguesa, que é o conjunto dos bispos de Portugal, portanto, passou a ser permitido andar sem máscara, mesmo até aqui dentro da Igreja. Se me permitem este comentário, eu que às vezes até, de facto, às vezes nem sempre estou com ela, porque estou como celebrante, estou sempre quase a falar e às vezes preciso de atirar, e até sobretudo quando estou junto dos acólitos, por respeito para com eles. De qualquer dos modos, dizia eu, acho que nem 8 nem 80, vamos indo com calma, e se puderem, quem estiver aqui a gente entende, mas ainda bem que estás assim, porque com as máscaras colocadas, porque estas coisas não mudam assim, olha, até agora já se pode, até agora já não se pode, isto não é assim, a gente sabe. E tivemos o nosso organista e a mulher em casa, ainda agora há pouco tempo, há poucos dias, com esta história, e certamente e também temos aqui outra pessoa, exatamente, você está-se a rir, mas foi tudo leve, não foi assim? Foi tudo leve, pronto. Mas de qualquer dos modos, é sempre melhor nós estarmos a contar com estas coisas, e portanto, ainda bem, agradeço a vossa, eu quase me atrevo a dizer, a vossa educação, porque isto é uma questão de educação, em estardes aqui deste jeito, podendo não estar, mas vós quiseste estar, porque estas coisas também não mudam de um dia para o outro, como eu estava a dizer, e mesmo que mudassem, também é uma questão de delicadeza da nossa parte. Eu espero que os meus vírus não cheguem a vocês, mas também já estão protegidos, é por causa disso. Olhem, mais uma vez deixai que vos dê a todos as boas-vindas, também àqueles que nos acompanham. Como sabem, a nossa Eucaristia está a ser transmitida, habitualmente é transmitida esta Eucaristia das 9 da manhã, através do Facebook, como é o caso. Há de facto aqui gente que são nossos paroquianos, mas que estão bem longe, outros que não são paroquianos, mas que nos acompanham e que são paroquianos virtuais, porque praticamente participam sempre, mesmo a horas um bocadinho complicadas. Por exemplo, esta Maria Ramos que nos está a ver na Califórnia, nos Estados Unidos. Portanto, isto devem ser 3 ou 4 horas para trás, não é? Portanto, isto deve ser alta madrugada. E, portanto, seja ela, seja o Horácio, por exemplo, que estou aqui, que está na Suíça, que também é nosso paroquiano. Bom dia, família e amigos, um abraço para todos. Obrigado, Sr. Padre Júlio Grangeia, por trazer até nós a Santa Eucaristia, um bem-aja. Depois a Isabel Tavares, que é a outra conterrânea nossa que está na Austrália. Bom dia para todos os que acompanham a Santa Eucaristia, diz ela. E depois, pronto, outros que estão aqui mais perto, desde Albufeira, passando também por Braga, António Alves, bom dia, de domingo, aqui de Braga, Leonor Cunha, e portanto depois aqueles que nós já conhecemos, muitos de Águeda, que estão também lá, mas que estão cá porque também assistem à nossa celebração, participam na nossa celebração,
É o caso, por exemplo, da Luísa Ramos e dos Ramos todos, porque de facto esta família de Ramos, que é muito comprida, como sabem, habitualmente os irmãos... e é engraçado porque às vezes estão todos aqui a participar na Eucaristia e vão dizendo um olá aos irmãos que estão de facto aqui na zona, e que é uma maneira também de os reunir. A Marisa Rosa Reis, que também é de cá e que também está lá na Suíça. Bom dia para todos e bom domingo, diz ela. Pronto, depois outros em Aveiro, como é o caso da Fernanda, Lucrécia, Dágios, não sei de onde é que esta senhora está. Portanto, e outros que de facto que são da nossa paróquia e que de facto estiveram ontem em Paradela e que também estão aqui. Bom, e não vão levar a mal que eu não diga mais nada, então, até por causa da hora. Ouçam, estas leituras que nós tivemos ocasião de escutarem são leituras muito complicadas, porque nós estamos a falar de coisas que não se provam. Nós estamos a falar de coisas que não se provam. Estamos a falar de coisas que não se veem. A ressurreição, reparem, só a título de exemplo, isto é muito difícil para falar, porque eu não vou falar de coisas que nunca vi. Só que também há coisas que a gente nunca vê, e o facto de não dizer não quer dizer que não existam. Uma pessoa que esteja apaixonada por alguém, não é? Uma pessoa que esteja apaixonada por alguém, isso não se vê. Mas vamos dizer a essa pessoa, isso não existe, porque não se vê. A gente sabe que as coisas mais importantes se calhar não se veem. Vê-se as reações que nós atribuímos a isso. É o caso de uma pessoa estar apaixonada, é o caso de uma pessoa odiar a outra pessoa. Isto também não se vê, mas a raiva depois vê-se. Ora bem, isto para dizer que, na tarde daquele dia, portanto isto significa que é de noite. E a gente sabe que na Bíblia noite e dia, também como nós, não é a mesma coisa. Mas aquilo que na Bíblia aparece como de tarde ou como de noite, quer dizer que, além de ser de noite, quer dizer que as pessoas não entendem o que está a passar. Na tarde daquele dia, portanto já é de noite, o primeiro da semana, portanto quer dizer que é domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, eu diria, era de noite, eles estavam com as trancas do coração fechadas, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus. Noite, portas fechadas, medo, é tudo, estás a ver esta caracterização que aqui se faz. Veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, e então a gente o que é que pensa? Ora bem, de noite, domingo, tardinha, medo, portas fechadas, e de repente Jesus deve ter entrado por algum postigo, ou então pela parede, como é que... Ouçam, não vale a pena metermos nisto, porque quem escreveu isto não quer contar uma história que viu. Porque estas coisas não são para ver, estas coisas são para sentir. E, portanto, estar a pensar, então como é que foi? Eles tinham as portas fechadas? Isto somos nós que gostamos de pensar só com a cabeça. Mas tudo que se pensa só com a cabeça dá asneira. Temos que pensar muitas coisas na nossa vida com o coração. Se não fosse com o coração, o que é que adiantava os familiares de alguns dos nossos amigos que hoje vão ser lembrados e que faleceram há muito, há pouco tempo, desde o 7º dia, 30º, não sei mais quantos. Se não fosse com o coração, o que é que nós estamos aqui a fazer? Então o que é que estás aqui? E tal, estou aqui no 7º dia do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, porque ele morreu há pouco tempo. Então estás aqui a fazer o quê? Então estou aqui de facto a pedir para que não sei mais quantos, para que... tolo, não sejas tolo. Então onde é que está isso? Como é que se prova isso? Era logo. As coisas importantes não se provam. As coisas importantes sentem-se. A dor ou a alegria. As lágrimas. E nós sabemos muito bem o que sentimos e por que sentimos. Não é preciso que venha nenhum inteligente intelectual dizer amigo e tal, não sei o quê. Não, nós sabemos muito bem o que isto é.
Sabemos muito bem o que é perder uma irmã, como aconteceu comigo há pouco tempo. Sabemos o que é que custa perder o marido, perder a esposa, perder um filho, perder um... Nós sabemos o que é que isto é. E sabemos que estas coisas, ninguém vai dizer que não acontecem e que não sentimos, porque estas coisas não se veem, são disparate. Ora bem, isto para dizer que... então, mas não aconteceu nada. Claro que aconteceu. Foi um acontecimento histórico? Não. Porque o acontecimento histórico tem que ser provado. Agora, uma coisa é certa. Esta gente estava cheia de medo. Tinham as portas fechadas. Andavam, de facto, com medo que lhes acontecesse a eles o que tinha acontecido com Jesus. E, de repente, esta gente que está cheia de medo, esta gente que está no cenáculo fechado à chave, esta gente que tem tudo para ter receio, de repente, sem nada que a gente entenda, eles saem cá para fora e começam a anunciar por toda a gente: foram vocês que o mataram, mas ele ressuscitou e tudo mais. Estas coisas, esta força que vem de dentro e que extravasa para fora e que faz ou fez com que eles que estavam de uma maneira passassem a estar de outra. Então, como é que isto aconteceu? Como é que isto se explica? Isto só se explica de algo que nós não somos capazes ainda de captar, de perceber intelectualmente, mas que percebemos no coração. Percebemos no coração, de facto, de que foi um acontecimento real, não histórico, mas real, que faz com que cada um de nós perceba que há coisas, e estas aqui, como foram aqui demonstradas, há coisas que, de facto, que não se veem só com os olhos, mas que se captam com o coração. Na tarde daquele dia, de noite, cheios de medo, de repente aparece Jesus e diz aquilo que ainda hoje os judeus dizem: Shalom. E este Shalom quer dizer paz, saúde, harmonia, estas coisas todas que eles juntam tudo numa palavra. Eles têm o bom dia, têm o boa tarde e têm o boa noite como nós, mas também têm uma palavra que dizem de dia, de manhã e à noite, e quando se encontra alguém que se queira dizer o melhor que se pode desejar a essa pessoa: Shalom. E que quer dizer paz, saúde e por aí fora. Quando Jesus chegou, quando eles sentiram que Jesus estava no meio deles: o Senhor esteja convosco. A gente hoje responde: Ele está no meio de nós. Quando os discípulos sentiram que Ele estava no meio deles, Jesus chegou: Shalom, a paz. Shalom para todos vós. E os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor, ao verem. Mas reparem que este ver não é um ver de óculos ou de... Eu digo muitas vezes isto, mas acho que é o melhor exemplo. Se tivesse aqui o iPad, como está agora a transmitir, se ele estivesse permanentemente, durante aquela noite ou durante aquele dia, lá sempre a filmar, quando Jesus viesse, não captava. Porque estas coisas não se captam de fora, só se captam por dentro. Só se captam com o coração. E é isto exatamente que a palavra de Deus hoje nos diz. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Reparem, é assim, uma coisa assim esquisita, porque, sei lá, aparece Shalom e de repente as mãos no ar, o lado, houve a preocupação apenas de mostrar as mãos furadas pelos pregos e o lado furado pela lança. E isto significa muita coisa, porque isto, mais do que uma história real, isto é catequese, escrita por São João. E quando as pessoas que virem Jesus em 2022, quando estiverem em Espinhel, às 9 da manhã, poderia pensar o São João: como é que elas vão acreditar se elas não viram? E então ele contou esta história, colocando, coitado do Tomé, em cima do Tomé, todos os Tomés de todos os tempos. E o Tomé, afinal de contas, se calhar viu exatamente aquilo que a gente viu. Ou seja, não viu, mas sentiu, coisa que nós de facto ainda não sentimos de uma maneira tão real como eles. Mas de facto ele se calhar viu aquilo que nós vimos. Ou seja, não viu nada. Mas aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu,
de facto foi o suficiente para perceber que é fundamental que haja discernimento para apreender aquilo que não se capta pelos olhos. E por isso, quando Jesus chega, Shalom, a primeira coisa que ele faz é assim: sou eu. E mostrou as mãos e o lado com as lesões da lança e dos pregos e por aí fora, para dizer uma coisa muito simples: aquilo que se faz por amor nunca desaparece. As provas do amor estão aqui, está neste buraco, neste orifício que agora está cicatrizado, diria Jesus, está nesta lança que penetrou. Aqui o resultado. E isto aconteceu porquê? Porque eu quis morrer por vocês. Está aqui a prova. Isto, meus amigos, o que se faz do bem para os outros não morre. O que se faz no sentido de proporcionar aos outros aquilo que os outros precisam, não morre. E por isso foi aquilo que Jesus fez. Mostrou bem a razão sou eu. Lembram-se? Sou eu que morri e que agora ressuscitou. Lembram-se? Percebem? E para o caso de não perceberem, bem erguidas as mãos que tinham sido perfuradas pelos cravos e que de facto nos recordam também a lança que foi penetrada no peito de Jesus. Eu iria ficar por aqui apenas e iria terminar, porque agora a gente já percebe melhor, eu iria terminar com um poema. Às vezes há poemas que nos dizem melhor o que as palavras simples às vezes não dizem. E este poema, eu gostava de dizer que é da minha autoria, mas não é. Este poema que eu gostaria de partilhar convosco é de um bispo, é o António Couto, bispo de Lamego, é um dos melhores biblistas do nosso país. No nosso país estou convencido que é o melhor de todos, é o melhor. É o mais... analisa aquelas palavrinhas todas e por aí fora. O meu TPC faz-se muitas vezes lendo aquilo que ele escreve. E no comentário que ele fez a estas leituras que foram lidas, o comentário, além de muitas coisas que eu aqui acabei de dizer há pouco, ele termina precisamente com um poema, que é um poema muito pequenino, mas muito importante e muito simples, mas muito... toda a gente percebe. Diz assim: Senhor Jesus, há tanta gente que te procura à pressa e te quer ver. Mas quando dizem que te querem ver, não é para te conhecer. É o teu rosto, a cor dos teus olhos e cabelos, a tez da tua pele, a tua forma de vestir que os atrai e contagia. Querem ver-te como se fosse numa fotografia. Mas tu, Senhor Jesus ressuscitado, quando te dás a conhecer a nós, não mostras o rosto. Uma fotografia, o cartão de cidadão. Se fosse assim, mal seria que os teus amigos te não reconhecessem. E o facto é que, quando surges no meio deles, não te reconhecem. E em vez do rosto, são afinal as mãos e o lado que apresentas. Entenda-se, é a tua maneira de viver que nos queres fazer ver. Na verdade, a tua identidade é dar a vida, é dar a mão e o coração. É essa a tua lição, a tua paixão, a tua ressurreição. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Amém.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós e por nossa salvação. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. E antes das intenções, deixai que partilhe convosco uma reflexão que vem do Brasil, de São Paulo, e que também é lá muito cedo, também devem ser 3 ou 4 horas antes desta que nós temos. E diz o Marcelo, este professor catedrático que já nos visitou e que veio conhecer a nossa igreja de Espinhel e que já esteve aqui a dizer um pouco da sua experiência e da sua partilha acerca destas coisas, e diz ele assim: Tomé dá-nos uma lição que nem todos lembram. Não há ressurreição sem paixão. Não há vida sem marcas do sofrimento. Às vezes só queremos a glória da Páscoa, mas não a dor do sofrimento. Tomé põe o dedo na ferida da fé. Temos essa coragem? É isso que ele pergunta nesta interpelação que nos deixa, de facto, que nos impressiona também e que nos ajuda também, e por isso vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções. E nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, e vamos dizer com toda a confiança: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos e probispos e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos, irmãos. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem. Pelos mais pobres e por maior justiça, oremos, irmãos. Para que os pobres e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho, oremos, irmãos. Para que Jesus, que esteve morto, mas agora está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem, oremos, irmãos. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo, oremos, irmãos. Por todos aqueles que nós lembramos nesta celebração, particularmente no 7º dia, este 7º, metam aspas, o Fernando Almeida Bastos, e todos os outros que daqui a bocadinho irei nomear, e todos aqueles que, não nomeando, estão no nosso coração, pela saudade, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Tal como foi dito na quinta-feira, penso eu, se alguém quiser dar alguma coisa àquela família ucraniana, é agora uma oportunidade, mas agradecia que não fosse dentro do envelope como nós combinámos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo
da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui reunida, espalhada pelo mundo, alguns deles, mas também em comunhão connosco, pelo direto que estamos a efetuar. Tornai esta igreja mais fiel, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Recordai-vos também, Senhor, do vosso servo, a quem chamastes há poucos dias, particularmente o Fernando Almeida Bastos, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na sua ressurreição. E queremos também, Senhor, lembrar outros que também, tendo partido há mais tempo, estão ainda no coração. O Arménio Rosa, António Pires Ferreira de Carvalho e Pais, o Manuel Pereira Correia, sogros e sobrinhos. No 7º mês, a Maria Graciete Cunha. Também há pouco tempo, a Maria Azenete e o marido, Eugênio Abrantes. Também aniversário ainda há pouco tempo, o Joval Ferreira Batista, pais e sogros. O Rafael Alves Ferreira e avós. E o João Carlos dos Santos Fernandes, do 30º dia. A todos estes, a todos os nossos, e deixar que lembre a minha irmã, a Margarida. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que está aqui. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
confiança, rezemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias. Dai ao mundo a paz em nossos dias, particularmente na Europa, particularmente na Ucrânia, particularmente no nosso coração. Dai a paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz, reparem, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como a gente não se pode tocar, poder pode, mas não devemos. Sugiro uma vénia, não é? E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, aquele que se identifica com as marcas dos cravos e da lança. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Príncipe da Paz, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Recebe a Sagrada Comunhão e leva ao António Carvalho e à mulher que estão à nossa espera. Amém. Aproveito esta oportunidade, se calhar também em jeito de ação de graças, pela poesia que este nosso amigo que está em São Paulo, no Brasil, nos envia em direto e que diz assim: às vezes a nossa fé quer tanta comprovação que faz como São Tomé para crer na ressurreição. Mas a coisa seria diferente se olhássemos para a cruz, pois nela amou toda a gente o nosso querido Jesus. É preciso tocar na ferida para viver o amor verdadeiro e testemunhar pela vida aquele que nos amou primeiro. E assim termina a poesia, desejando ao povo fiel que a vida desta Eucaristia se espalhe por todo o Espinhel. E depois, mais à frente, diz ele, a Inês, um santo domingo para todos os presentes nesta Santa Eucaristia, pessoalmente e virtualmente. Deus nos ajude por todos os dias da nossa vida. Amém. Diz ela. Bem-aja, Padre Júlio, pela simpatia, que Deus o abençoe e tal, e não sei o quê. Bom, e proteja sempre toda a sua vida. E depois, entretanto, há aqui uma coisa que o nosso técnico de imagem deve gostar de ouvir. É interessante que o vosso Círio Pascal está na frente da cruz. Ao olharmos para a Páscoa, olhamos também para a Paixão, como fez São Tomé. Muito bem pensado pela equipa. Zé, isto não foi nada assim, mas pronto. Não, mas claro que foi também pensado, sim. Estou a brincar com ele. A nossa ideia, de facto, a ideia que ele sugeriu é que ficasse um pouquinho diferente, e então ele é que sugeriu esta ideia, não só para a filmagem, mas realmente é interessante este aspecto que apanha-se as duas dimensões, a paixão, aqui, a ressurreição, acolá. E à luz da ressurreição, toda a paixão tem sentido, porque sem ressurreição não tem lógica nenhuma nós estarmos a sofrer por sofrer, não é? Ora bem, aproveito também
esta ocasião para dar aqui alguns avisos, até porque já começa a aproximar-se a hora da Eucaristia em Oás da Ribeira, e diz assim, tenho a dizer assim, portanto, amanhã é feriado, no dia 26 quero fazer em Oás da Ribeira o que fiz na Arcor, quero fazer na Arcor o que fiz em Pradela, no Arco-Íris, que é a unção dos doentes, e é isso que vou fazer na terça-feira às 2h30, mas isto é em Oás. Na quarta-feira vou participar numa ação de formação sobre direito canónico, sobre penas canónicas, isto na quarta-feira. Na quinta-feira estarei um bocadinho aqui em Espinhel, 5h30 até às 7h, a atender quem precisa. Depois, na sexta, tenho uma festa, a festa de Nossa Senhora de Fátima. É uma procissão, começa com a missa, deixamos a missa a meio, organizamos a procissão, e quando regressarmos da procissão, para vós que conheceis, portanto, saímos da Igreja de Oás, vamos até àquele cruzeiro onde está lá o café do Nelson, passa a publicidade, e regressamos, e ao regressar vamos retomar a Eucaristia, tal como fazemos em Casal de Álvaro. Vamos retomar a Eucaristia depois de termos feito a procissão, mas vamos retomar a Eucaristia no sítio onde a deixamos. Isto, portanto, na sexta-feira. Depois, no sábado, tenho um casamento em Travassou, tenho às 5h aqui, lá em Travassou, a Eucaristia, às 6h15 tenho aqui em Espinhel, e às 7h30 tenho a festa da Senhora da Graça em Paradela, uma festa exclusivamente religiosa, que, portanto, só tem a Eucaristia. E portanto, isto no sábado. No domingo, ou seja, 2 a 8 dias, é o dia da mãe, e o dia do pai, entre aspas, porque de facto é o dia de São José Operário, e por isso que é também de facto o patrono dos pais, mas portanto é o dia da mãe, como de facto já o foi o dia do pai, noutra ocasião. De qualquer dos modos, dizer que às 9h teremos aqui a Eucaristia, e há um casal que vai batizar 3 filhos. Às 10h15, 10h15 será a festa em Oás da Ribeira da Senhora de Fátima, com a missa seguida de procissão, pelo itinerário que falei há pouco. E depois, às 11h30, será a Eucaristia em Travassou. É evidente que com esta história toda arranjei maneira de pedir a um colega que milagrosamente estava disponível e que me vai celebrar em Travassou, porque senão não tinha hipótese com a procissão que eu vou fazer em Oás da Ribeira. E depois ainda, no domingo, no próximo domingo, dia 1 de maio, será precisamente, vamos lembrar São José Operário. Eu irei lá celebrar a Eucaristia ao ar livre, se o tempo permitir, claro, lá no Casinho de Baixo, às 3h da tarde. Certo, António? Ok, pronto. Eu sei que vocês queriam mais avisos, tenham paciência, isto não há mais. O Senhor esteja convosco. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.